Agora nós vamos ver um pouco de inequação de segundo grau. Uma inequação é uma expressão matemática que usa os sinais de desigualdade. Quais são os sinais de desigualdade? São esses daqui. É uma equação de segundo grau, mas no lugar do sinal de igual, nós vamos usar um desses sinais. Maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, para a gente resolver essa inequação. Nós vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara, porque é uma equação de segundo grau, né? Então, uma inequação de segundo grau, nós temos um conjunto universo, que significa determinar o seu conjunto. Nós vamos determinar o conjunto solução dentro de um conjunto universo. As inequações de segundo grau são resolvidas utilizando o teorema de Bhaskara. É o famoso teorema de Bhaskara que se usa na resolução de equação de segundo grau. E o resultado vai ser comparado com o sinal da inequação. E aí nós vamos dar o conjunto solução. Então, nós vamos começar resolvendo uma inequação. Então, aqui, estão vendo que nós temos aqui um sinal de menor. Então, se eu tenho uma equação de segundo grau com um sinal de menor, ela chama inequação de segundo grau. Então, eu vou começar resolvendo usando a fórmula de Bhaskara. Eu começo com o delta, B2 menos 4AC. Lembra que aqui é multiplicação. Então, o nosso delta é igual, B2 é menos 6 elevado ao quadrado. Vamos lembrar aqui A, B, C. O A, nesse caso, é 1. O B é menos 6 e o C, 8. B ao quadrado menos 4 vezes o 1 e vezes o 8. Delta vai ser 36. Lembra que quando eu tenho um número negativo elevado a expoente par, resultado positivo, menos 32, então o meu delta deu 4. Quando eu resolvo uma equação de segundo grau e o delta dá positivo, eu vou continuar a resolução e eu sei que eu vou ter duas respostas, duas raízes. X reais e diferentes. Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. X vai ser igual menos B. O B é negativo, então menos com menos, mais 6, mais ou menos a raiz de quanto? O delta. O delta é 4 e 2 vezes o A, que é 1. Vamos continuar aqui em cima a resolução. 6 mais ou menos raiz de 4, que é 2, e 2 vezes 1, 2. Então, agora nós vamos encontrar as duas respostas. Se eu colocar positivo, vai ficar 6 mais 2 dá 8, dividido por 2 dá 4. 6 menos 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, eu vou encontrar duas raízes. As duas respostas, que são 2 e 4. Agora, como nós temos aqui menor que zero, então é uma inequação. Então, nós vamos dar a resposta aqui, colocando aqui num gráfico. Eu vou colocar os dois pontinhos, 2 e 4, que são as minhas respostas, né? As duas raízes. E eu vou, como eu sei que é uma equação uma inequação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Só que eu tenho que saber se essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Eu vou ver aqui, olha, o A. O A é positivo. Quando o A é positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, ela é para baixo. Então, vamos aqui. Vai ser para cima. Os sinais. Para cima desse traço aqui, que é o eixo X, para cima desse eixo é positivo, para baixo é negativo. Então, aqui fica positivo, aqui negativo e aqui positivo. O sinal de A é positivo. Aqui a gente fala assim, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Como eu quero que seja menor do que zero, que está escrito aqui, ó, menor que zero é número negativo, então a minha resposta vai estar aqui. Certo?
Então, a minha resposta vai estar no lugar onde é negativo, porque é o que o problema pede, que seja menor do que zero. Então, vamos dar a resposta. Solução é igual x pertence aos reais, tá o quê? Por que eu coloquei pertence aos reais? Porque está escrito aqui, ó, resolva em R. X pertence aos números reais, tá o quê? Ele vai estar entre 2 e 4. Então, nós vamos indicar assim, entre 2 e 4. Então, a minha resposta, o meu conjunto solução, vai estar nesse intervalo entre 2 e 4. O 2 não entra na resposta e o 4 também não entra. Só entraria na resposta se aqui fosse menor ou igual. Fosse menor ou igual, então eu colocaria o menor ou igual aqui também, e aí então entraria na resposta o 2 e o 4. Nesse caso, o 2 e o 4 não pertencem a essa resposta, só o que está entre 2 e 4. Então, essa inequação, nós resolvemos usando Bhaskara. Eu encontrei as raízes 2 e 4, é uma parábola de concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, e como é menos, né, menor, então eu vou usar aonde está o negativo. Vamos ver o próximo. Bem, o próximo é menor ou igual a zero, e aqui eu estou vendo que o meu A é negativo. Se o A é negativo, eu já sei que a minha parábola vai ser o contrário dessa vez, ela vai ser voltada para baixo. Mas vamos começar primeiro achando o delta, que a gente começa sempre por aqui. B2 menos 4AC. Então, delta é igual B ao quadrado. Quem é o B? O B é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 multiplicado por menos 2 e multiplicado pelo C, que é 1. Delta é igual 1, menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1, porque é expoente par. Mais 8, então o delta deu 9. Bem, novamente eu tenho um delta positivo. Então, se o delta é positivo, eu vou encontrar duas raízes reais e diferentes. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, para quem esqueceu a fórmula, vamos pôr a fórmula aqui, sobre 2a. X é igual, menos b, quem é o b? Menos 1. Então, menos com menos, mais 1. Mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes o a. 2 vezes o menos 2. Não esqueça que o 2 é negativo. X é igual 1 mais ou menos 3 sobre menos 4. Então, vamos ver as nossas duas respostas. 1 mais 3 sobre menos 4 e 1 menos 3 sobre menos 4. 1 mais 3 dá 4. 4 dividido por menos 4 vai dar menos 1. 1 menos 3, menos 2, sobre 4, que vai dar menos meio. Então, eu tenho aqui duas raízes, um negativo e meio. Meio não é negativo, meio é positivo, porque aqui nós temos negativo no denominador também. Então, menos com menos dá mais. Então, tem menos 1 e mais meio. Então, agora vamos colocar aqui no nosso gráfico. Menos 1 e mais meio. Coloca sempre na ordem crescente. Então, eu vou colocar o negativo para esse lado e o positivo do lado direito. Então, é negativo para cá, positivo para lá. Então, menos 1 e meio. Agora, vamos ver a concavidade, vai ser voltada para baixo, porque é negativo no A. Então, vai ficar assim, ó. A nossa parábola vai ficar nessa posição. Vamos agora colocar os sinais. Aqui é negativo, para cima positivo, e aqui negativo. O mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. O A é esse aqui, ó. Aonde está a minha resposta?
eu quero que ela seja menor ou igual a 0. Então, negativo novamente. Negativo é aqui. Aqui está a minha resposta. Então, vamos dar a nossa resposta. Conjunto solução, x pertence ao conjunto dos reais, porque esse também é a letra B do nosso exercício, e lá estava pedindo nos números reais, tal que esse tracinho aqui, essa barra, a gente lê em matemática como tal que. Então, x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a menos 1, ou o x é maior ou igual a meio. Então, ou o x está para cá, ou ele está para lá. Ou ele é menor do que menos 1, ou ele é maior que meio. Só que nesse caso, o menos 1 e o meio também entram na resposta, porque nós estamos vendo aqui, olha, que aqui nós temos menor ou igual. Então, menor ou igual a menos 1, maior ou igual a meio. Nós temos aí 2 espaços aí onde estão colocadas a nossa resposta. Vamos mais um exercício. Menos x ao quadrado mais 4 maior ou igual a 0. Nós resolvemos o primeiro, a concavidade era para cima. Agora o outro foi para baixo e esse aqui também vai ser para baixo, porque é negativo. Bom, nós temos agora aqui uma equação de segundo grau, mas ela é incompleta. Eu não preciso usar Bhaskara para resolver. Eu vou resolver de uma maneira mais simples. Menos x ao quadrado é uma equação incompleta, a gente resolve assim. X ao quadrado igual a menos 4. Então, vamos multiplicar isso aqui por menos 1 igual a 4. X vai ser igual a raiz de 4. Raiz de 4 é mais 2 e menos 2. Ficou mais fácil de resolver. Encontramos duas respostas também, né? Duas raízes. Mais 2 e menos 2. Colocando o negativo deste lado, depois o positivo, sempre na ordem crescente. Agora, a concavidade vai estar voltada para baixo, porque o nosso A é negativo. Aí, vamos colocar o sinal. Para cá, aqui embaixo é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Olha, para baixo dessa linha é negativo, para cima positivo. Como nós temos aqui negativo, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. É maior ou igual a 0. Agora, eu quero que a minha resposta seja maior ou igual a 0. Eu quero que ela seja positiva, 0 ou positiva. Então, aqui nós vamos ter resposta aqui nesse intervalo, porque aqui a resposta é positiva. Então, nós vamos dar a nossa solução. X pertence aos números reais, tal que o x vai estar entre menos 2 e mais 2. E eu vou colocar sinal de menor ou igual, maior ou igual, porque o nosso exercício estava pedindo isso, que seja maior ou igual a 0. Então, o 2 negativo, o 2 positivo também entram na resposta. É isso aí, gente. Encerramos aqui na equação do segundo grau. Bons estudos!